Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. A seguir no programa de hoje. Jesus nos salvou dos nossos pecados, nos salvou da penalidade, do julgamento e da condenação do pecado. Ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Isso é boas novas de grande alegria. Amém? Hoje com o pastor Joseph Prince. Olhe para o palco. Não está bonito o palco? Você não acha? Parece até que vai sair um mascarado aí de dentro. Parece um musical. Eu sinto vontade de sair com uma máscara. No more talk of darkness and all these wide-eyed tears. I'm here, no one can harm you. Quando eu era um menino, eu queria ser um ator. Então eu cresci, eu queria ser um empresário. Então eu cresci, eu queria ser um comissário de bordo. Então eu cresci, eu queria ser um pastor. Graças a Deus eu me tornei pastor e Deus mudou minha mente. Depois disso, depois de me tornar pastor, eu descobri que eu vejo muitos comissários de bordo, viajo para aqui e para lá, e também eu sou ator muitas vezes, quando prego aqui e ali. E eu também queria ser um cantor, eu disse isso para vocês. E agora eu canto. Amém? De vez em quando vocês têm que me suportar. Mateus capítulo 1. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Porás seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Próximo versículo. Tudo isso aconteceu. Não esqueça o que acabamos de ler. Esse verso fala a respeito de que tudo aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, dizendo: eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e o seu nome será Emanuel. Em hebraico, Em é com. Manuel, conosco, literalmente, conosco está El, Deus. Quando o nome de Deus é abreviado, certo? É a abreviação de Elohim. Nós temos El, você tem Daniel, Ezequiel, Joel. Quando existe o El, enfatiza o seu poder. Literalmente, no hebraico, fala do Deus herói.
é um Deus herói. Esse é o El. É L. Certo? Aqui nós temos Emanuel. Conosco está El, Deus, que é traduzido Deus conosco. Olha aqui, essa é uma profecia que está em Isaías, capítulo 7, versículo 14. Diz, eis que uma virgem, alma em hebraico, uma virgem, literalmente, uma virgem dará luz a um filho. Isso nunca havia se escutado antes. Deus prometeu a Adão e Eva, nossos antepassados, quando eles pecaram. A primeira profecia veio da própria boca de Deus. A primeira profecia, de muitas profecias na Bíblia, veio da boca de Deus. E ele disse para a serpente, representante de Satanás, Deus disse para a serpente, a semente da mulher esmagará a sua cabeça. A semente da mulher. Nós sabemos que a mulher não tem semente, certo? O homem provê a semente. Mas aqui existe uma profecia do Messias e do nascimento virginal. A semente da mulher. Aqui já está a profecia de Maria. E a semente dela esmagará a sua cabeça, Deus disse a Satanás. As serpentes, você pode esmagar o rabo e elas podem ainda morder, podem matar. Você pode esmagar a parte do meio delas e elas ainda podem voltar. Parecem mortas. Se a cabeça estiver inteira, elas podem matar. Quantos sabiam disso? A única forma de matar uma serpente é esmagar a cabeça dela, esmagar como uma barata. Aqui está a profecia de que ele viria e esmagaria a cabeça da serpente, ok? Como ele faria isso? Como seria feito? A única razão por que Satanás tem poder ainda na nossa vida, a única forma, o único motivo por que ele tem acesso ainda à sua vida, é porque existe áreas na sua vida onde você está desobediente a Deus, onde você não está obedecendo a Deus, onde a vontade de Deus não está sendo feita. Esse é um grande problema. Quando Adão e Eva saíram da vontade de Deus, quando eles desobedeceram a Deus, então Satanás pôde ter o direito de vir e trazer enfermidade, doença, destruição e morte. Portanto, a morte não é de Deus. Deus queria que o homem vivesse até que ele pudesse ver Deus face a face, jovem para sempre, vivendo com ele em diferentes lugares. Nós não sabemos o plano de Deus totalmente, mas Deus não queria que eu morresse. Nós pensamos naturalmente que se vivermos aqui na Terra, um dia vamos morrer. Mas a Bíblia diz que tem uma geração que não vai morrer quando Jesus voltar. Contudo, a morte não é amiga de Deus. A morte é inimiga. Deus odeia o pecado, mas também odeia a morte. Quando uma morte acontece, você olha para o corpo, com o passar do tempo se tornará somente um esqueleto. Você olha para onde estavam os olhos e eles não estão mais lá. Isso é morte. Deus nunca quis que o homem terminasse desse jeito. Assim a Bíblia diz que Jesus Cristo veio para conquistar a morte. Eu disse há alguns instantes que a única razão por que Satanás ainda tem espaço na vida do homem é porque existe desobediência, existe áreas onde não estamos na vontade de Deus, e a razão principal é o pecado de Adão. E o pecado de Adão nos fez pecadores, correto? E por isso é como se todos nós estivéssemos no mercado de escravos de Satanás. E ninguém tinha o direito de nos comprar. Você entende isso? E estávamos lá legalmente, em outras palavras, o que a Bíblia chama cativos legais. Nós éramos cativos legais de Satanás. Satanás é quem está por detrás de toda enfermidade infantil. Ele é o que provoca a artrites da sua vovó. Satanás está por trás de todas as coisas ruins desse mundo, não Deus. Com todo respeito às companhias de seguro, mas quando elas dizem que não são responsáveis por atos de Deus, esses atos não são de Deus. Tsunamis não são atos de Deus, são atos do diabo. Você quer ver os atos de Deus? Vá a Gênesis 1 e você vai ver tudo o que ele fez. Esses foram seus atos e foram bons. Posso ter um amém? Portanto, existe um problema. A promessa não é para o diabo. Ele tem suas mãos atadas. Se não existe pecado, ele não tem poder. O diabo é como um avião, correto? Se não existe pista de pouso, ele não pode aterrissar. Não existe base nem fundamento para que ele aterrize em qualquer lugar. Somos nós que damos a pista de pouso para ele aterrissar. Nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. Nós somos pecadores por causa do pecado de Adão. Mas o fato é que existe pecado em todo lugar, o que dá a Satanás o direito de fazer você um cativo legal.
um cativo legal. Você entende isso? Você me acompanha? Não importa como você ver, isso é o que a Bíblia diz. Você não pode dizer Deus é misericordioso. Deus é misericordioso no contexto da redenção. Certo? Deus tem que julgar o pecado, ou então ele não seria justo. Você precisa perceber a justiça e a retidão de Deus. Justiça era uma palavra muito amedrontadora para os judeus, para Israel, porque Deus lidava com eles com sua justiça. E se Deus trata você só com a justiça, você está terminado. Mas alguma coisa aconteceu. Hoje a justiça de Deus está do nosso lado. Alguma coisa aconteceu e aconteceu na história do Natal. Apesar de a história do Natal não ser o evento principal que trouxe isso, o evento principal foi a cruz, mas o nascimento deu a Jesus o direito de fazer alguma coisa por nós. Como eu disse, nossos pecados são a pista para Satanás aterrissar. Veja isso. O que o anjo diz no versículo 21. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, Yeshua, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Duas coisas. No Antigo Testamento, quando se colocava o nome de Deus em uma criança, Daniel, por exemplo, que significa Deus julgará, não significa que a pessoa vai julgar. Você entende? Eles colocam o nome de Deus numa criança dizendo que Deus julgará. E algo positivo, não quer dizer que Deus vai julgar aquele menino. Nenhuma mãe colocaria o nome assim no filho, ok? Certo? Quer dizer, Deus julgará todos os inimigos que venham contra esse menino. Você entende? Meu nome é Joseph. Yosef significa Jeová agirá. Jeová agirá por mim, o menino. Amém? O bebê. Daniel, Deus julgará por Daniel. Assim, nesses nomes, Deus está do lado de fora. Mas aqui, Jesus, chamarão seu nome Jesus. Jesus significa salvação. Jesus significa cura. Jesus significa plenitude. Jesus significa libertação. Porá o seu nome Jesus porque ele, o bebê, salvará. Note que a ajuda não vem do lado de fora. Deus vem na forma de um bebê. Ele salvará. Quem salvará? O bebê que nasceu. E porás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O que isso significa? O que isso significa? Que ele salvará o seu povo dos seus pecados. Essas foram as boas novas de grande alegria que será para todo o povo. Nesse contexto, foi falado especificamente para Maria. Amém? Foi dito a Maria, depois José, depois os pastores. Eu trago novas de grande alegria. Mantendo esse contexto de grande alegria na nossa mente, o que significa que ele salvará o seu povo dos seus pecados? Significa que ele nos salvará para nunca mais pecarmos? Se ele fizesse isso, nos salvar de nunca mais pecarmos, seriam notícias de grande tristeza, correto? Mas notícias não seriam boas novas porque todos nós pecamos, mesmo depois de sermos salvos, nós pecamos. Estou certo? Não diz que ele salvará o seu povo de pecar de novo. Alguns forçam essa interpretação. Queremos pecar após nascer de novo? Não. A verdade é que todos nós que pecamos depois de sermos salvos, pecamos porque fomos tentados. Você me escuta? Você foi tentado a pecar. Amém? Ninguém que nasceu de novo deliberadamente peca. Essa é a razão porque se alguém vive em pecado continuamente, sem consciência do pecado, eu duvido que essa pessoa tenha sido salva. Tenho dúvidas se ela é salva, para princípio de conversa. Você me acompanha? O fato é que somos contra o pecado, amém? Mas as pessoas não entendem que para vencer o pecado, todo resultado do pecado, enfermidade, doença, escravidão, depressão, você tem que remover a condenação do pecado. O que estava sobre a humanidade era o peso, a penalidade e o julgamento pelo pecado. É isso que Satanás usa. O inimigo não é tolo, correto? Na verdade, seu nome é Ha-Satan. Ele é um acusador, ele sabe como usar a lei de Deus contra você. Quando falam que o diabo é um mentiroso, devem saber de uma coisa. Bons mentirosos não dizem completas mentiras. Entende? Bons mentirosos, para aqueles que estão aprendendo a mentir, deixe-me dizer isso,
Eu não estou ensinando você a mentir. Eu estou ensinando você como reconhecer mentirosos. Como descobrir um mentiroso. Bons mentirosos falam meias verdades. Certo? As seitas funcionam assim. Por exemplo, alguém que queira me destruir. E isso tem acontecido através dos anos. Pessoas que querem destruir a mensagem da graça. Primeiro, o que eles fazem? Eles querem me destruir, minha reputação. Eles olham para o meu passado e descobrem que eu nunca me divorciei. Nunca tive um pecado sério, nunca dormi com outra mulher, nunca procurei uma prostituta. Eles não podem encontrar isso. Eles tentam atacar meus ensinamentos. Antes de ensinar o que eles querem, eles têm que atacar meus ensinamentos. Eles dizem, bem, leia a Bíblia por você. Não escute mais a interpretação desse homem, referindo-se a mim. O engraçado é que muitas pessoas acreditam nessas pessoas e até se unem a elas. E aí elas dão a interpretação delas. Também não são homens? Eles não são homens? Claro que são homens. Mas é assim que eles fazem. Eles dizem, não escute a interpretação de homens. Mas eles são homens. Leia a Bíblia por você mesmo. E quando as pessoas leem a Bíblia por conta própria, elas não entendem. Aí dizem, eu vou dar a interpretação. Portanto, é assim que o diabo trabalha, com meias verdades. É verdade que você não pode ouvir somente a interpretação dos homens. Você também tem que ler a Bíblia por conta própria. Mas Deus deu mestres. Muitos de vocês, quando leem sozinhos, vocês entendem muitas coisas, mas quando você recebe um ensinamento, você diz, onde é que você viu isso? Eu já li tantas vezes esse texto. Amém? E uma das coisas que Deus tem feito conosco é que as nossas palavras não têm caído por terra. É assim que se testa qualquer ministério. Pergunte, Deus fez as palavras desse homem caírem por terra? Deus deu asas para esse ministério e para os quatro cantos da terra pregar? Esse ministério é válido? Esse pastor se autopromove? Ou ele promove Jesus Cristo? Assim, sempre que você ouvir alguém falar do seu líder, lembre-se sempre, alguns deles tentaram, através dos anos já. Eu não quero falar muito sobre o que aconteceu. Estou dizendo que é perigoso vir contra alguém cujos olhos estão em Jesus. Amém? Deixe dizer o que está acontecendo. Deus está abrindo portas, Deus está fechando portas. Ok? Abrir e fechar portas é isto. Muitas vezes suas palavras têm asas, certo? E quando suas palavras têm asas e abençoam tantas pessoas e Jesus está sendo glorificado, esse ministério é de Deus. Mas se o ministério semeia discórdia, amargura no coração, confusão, esse ministério não é de Deus. E as pessoas que seguem esses ministérios são pessoas que têm amargura e ressentimento, alguma coisa assim no coração. Portanto, tenha cuidado, vigie. Amém? A Bíblia diz que quando Davi estava lutando com alguns dos seus problemas, Absalão, seu filho, tentou roubar o coração do povo. E a Bíblia usa a palavra roubar corações, mas o final de Absalão não foi bom. E Davi não levantou um dedo. Amém? Assim, o fato é que Deus sabe quando igrejas precisam ser construídas, Deus sabe que ministros precisam ser levantados, Deus sabe, mas deixa Deus levantá-los, deixe Deus sancionar isso. E nenhum ministério, nenhuma igreja pode ser edificado destruindo a reputação de outro homem de Deus. Lembre-se disso. Amém? E você precisa saber que Jesus nos salvou dos nossos pecados, nos salvou da penalidade, do julgamento e da condenação do pecado. A penalidade, o julgamento e a condenação do pecado. Não é tirar nossa possibilidade de pecar. Nós não queremos pecar. Mas não foi para isso que ele nasceu. Ele salvaria o seu povo do pecado que os condenava, que os enviava para o inferno, que destruía suas vidas. Ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Isso é boas novas de grande alegria. Amém? Amém? Boas novas de grande alegria. Amém? E quando você escuta que você é redimido, você é salvo do pecado que te punia, que trazia consequências para a sua vida, ou dava uma pista para que o diabo aterrissasse seu avião, quando você descobre isso, isso são boas novas porque Israel vivia sob o estigma da condenação do pecado por muito tempo. Entenda que o pecado é mau, certo? Mas como remover o pecado? É sentindo-se mais condenado?
Não. Quando se sente condenado, você continua repetindo o pecado. É por isso que Jesus disse para aquela mulher que foi pega em adultério: nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Ele removeu a condenação do pecado para que ela tivesse poder de ir e não pecar mais. A Bíblia diz que Cristo morreu para o pecado, da mesma forma devemos nos considerar mortos para o pecado. Como Cristo morreu para o pecado? Cristo morreu de cometer pecado? Do poder do pecado? Cristo estava sob o poder do pecado? Nunca! Então como Cristo morreu para o pecado? Cristo morreu de imputar pecado. Cristo morreu da penalidade, do julgamento e da condenação do pecado. É assim que ele morreu, do mesmo jeito que nós devemos nos considerar mortos para o pecado. Você me acompanha? Quando o anjo Gabriel disse para Maria: ele salvará o seu povo dos seus pecados, significa que os seus pecados nunca mais te trarão para o inferno. Os seus pecados não podem te condenar mais. Seus pecados não podem abrir a porta para que coisas ruins aconteçam na sua vida. Você me escuta? Por quê? Porque esse menino nasceu para salvar. Salvar. E os pecados incluem também enfermidade e doença. Quando esse menino cresceu, Mateus 1, 2... 3, 4, fala a respeito da pessoa do rei. Mateus, que era um coletor de impostos, ele foi um traidor da sua nação. Jesus disse para ele: siga-me, e pela graça ele se tornou um discípulo de Jesus. Ele escreveu a genealogia do rei. O evangelho de Mateus fala a respeito do rei. E o evangelho foi escrito para Israel. E a forma como a genealogia é apresentada é muito interessante. Começa com o livro de Jesus Cristo, a geração de Jesus Cristo, o filho de Davi, o filho de Abraão. Aqui não diz filho de Adão. Isso está na genealogia de Lucas. Aqui ele é filho de Davi. Jesus Cristo, filho de Davi, o filho de Abraão. Davi deu o trono. Abraão deu a terra. Para Davi o trono foi prometido, para Abraão a terra foi prometida. Agora o herdeiro legal havia chegado. E somente nele o reino de Deus seria estabelecido na terra. Somente nele o reino seria restaurado para Israel. Hoje Israel luta com muitos inimigos ao redor. O momento quando terá a verdadeira possessão da sua terra, possuir a possessão, herdar a herança, é quando Israel disser: Baruch Rabá Bashem Adonai. Bendito é o filho de Davi, o verdadeiro rei. Eles têm um reino sem um rei. Como você pode ter um reino sem ter um rei? Correto? Você me acompanha? O versículo seguinte diz: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Emanuel, Deus conosco. Aleluia! Nos anos 90, eu me lembro que eu estava lendo esse versículo e pensando, eu pensava que falava de Deus assim: Deus esteja com você, vá com Deus, Deus seja com você, Deus vai ser com você. Mas o que isso traz de bênção para mim? Como isso me ajuda? Deus está comigo. Assim, nos anos 90, eu estava escrevendo o meu livro Favor Imerecido, e Deus trouxe para mim a história de José. E eu perguntei: o que quer dizer Deus é comigo? E Deus trouxe a lembrança, a história de José. Isso se tornou a premissa do livro Favor Imerecido. Veja Gênesis 39. José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, o Senhor estava com José, o Senhor estava com José. Assim ele foi vendido. Como eram vendidos naqueles dias? Eu descobri que ele foi vendido nu. Completamente nu, porque nenhum senhor, nenhum comprador de escravos queria um escravo doente ou com problemas. Assim eles despiam o pobre escravo. E o leilão começava. Assim José foi vendido a Potifar. É incrível que depois de ter sido vendido, a Bíblia diz que o Senhor era com José. Ele não tinha uma conta de poupança, ele não tinha investimentos, não tinha ninguém com ele, não tinha ninguém para apoiá-lo, não tinha família, não tinha esposa, não tinha filhos, não tinha nada. Nu, sem nenhuma roupa, sem uma gravata. Nada. E o Senhor
era com José. E foi varão próspero. Assim Deus define a prosperidade. Se o Senhor é com você, Emanuel, você é próspero. Eu disse, se o Senhor é com você, Emanuel, você é próspero. Assim, para o ouvido do judeu, quando eles escutam a profecia de Isaías sendo cumprida agora, pelo menos nesse caso, foi como Maria, quando ela escutou, trouxe grande alegria para ela, porque ela sabia o que significava Deus está com ela. Quando Deus está com você, antes de abençoar as coisas na sua vida, na sua família, nas suas possessões, você é uma pessoa próspera. A pessoa se torna próspera. Você se torna um homem próspero. Amém? Alguns pensam que dinheiro traz satisfação. Dinheiro não traz satisfação, certo? Quando J. Paul Getty, antes de ele morrer, um jornalista perguntou a ele, o que te traz felicidade? Descobriram que ele não era feliz. Ele disse, só mais 1 milhão. E no ano seguinte ele morreu. Certo? Recentemente entrevistaram o Johnny Depp. É um nome conhecido por todo mundo. Ele é famoso, ele produziu muito dinheiro, literalmente 2 bilhões para a indústria. E eles perguntaram a ele, você tem tudo o que quer, fama, fortuna, você é feliz? Ele olhou com olhos tristes, disse para o jornalista, eu estou cansado. Cansado de entrar pela porta de trás dos hotéis. Eu experimentei algo parecido na América, entrar pela cozinha e não poder entrar pelo lobby. Eu estou cansado disso, cansado de evitar pessoas, cansado de viver a vida de um fugitivo. É como se eu fosse um fugitivo. Estou sempre fugindo, correndo. Que crime cometi? Eu sou um fugitivo, eu não sou feliz. Algumas pessoas pensam que têm boa aparência, serão felizes. Não, falo por experiência própria. Ok, eu estou só brincando com vocês. Voltando ao assunto, o Senhor era com José. A primeira coisa que Deus quer atingir é você. A bênção de Deus começa em você. Deus está preocupado com você primeiro. Antes das bênçãos de Deuteronômio 28, Deus abençoa você. No próximo programa. Se você está enfermo, Ele toca você. O que significa que Deus prosperava a sua mão? Deus prospera tudo que Jesus toca. O enfermo é curado. Se você é leproso, Ele o toca e a prosperidade significa que a lepra vai embora. Amém? Ele abençoa uma criança e a criança é destinada a reinar na vida. Você quer a bênção sobre você? Você quer a bênção nas suas mãos? Obrigado por sintonizar no programa de hoje com o pastor Joseph Prince, da igreja New Creation. Estamos certos que você foi abençoado. Para mais informações sobre a igreja New Creation, acesse o nosso website newcreation.org.sg. Lá você poderá se inscrever no nosso devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através destes devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja a qual você frequenta. E oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.